Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, terça-feira, dia 21 de janeiro, nós celebramos hoje a memória da grande mártir Santa Inês. Quero aproveitar e mandar um abraço para todas aquelas minhas amigas que têm esse nome tão abençoado pelo Senhor. E agora, vamos iniciar o nosso encontro invocando a presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar em mãos a palavra que está em Marcos, capítulo 2, versículos de 23 a 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos, nós vemos aqui um embate claríssimo entre a interpretação rigorista, violenta e constrangedora, punitiva dos fariseus acerca da lei e a interpretação propositiva, alegre, desprendida de qualquer tipo de interesse que Jesus faz da mesma lei. O Senhor é o Senhor de todas as coisas. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, ou seja, tudo o que Deus criou não criou para submeter o homem, mas colocou debaixo do comando do homem. Porque o homem, da obra toda de Deus, é o ser mais pleno, mais perfeito. Foi o único ser no qual Deus colocou o seu Espírito. E uma vez que Deus colocou no homem o seu Espírito, o homem não pode ser escravizado por nada, nem mesmo pela lei. Porque se a lei se torna uma forma de escravidão, ela não produz vida nova, não produz conversão, não produz santidade, não conduz à eternidade. Irmãos caríssimos, nós precisamos cuidar muito, muito com esse radicalismo que tem se instalado no mundo. A lei pela lei, a espada pela espada, olho por olho, dente por dente. Jesus propõe, não impõe. Mas a proposição de Jesus, ela tem tanta autoridade, ela tem tanto fundamento, ela tem tanta verdade, que aquele que escuta a sua proposta de coração aberto e sincero, ele se comove e ele se move inteiro em direção a Jesus. Os discursos de Jesus, suas pregações, sempre foram inflamados de amor, de caridade, de bondade e de um desejo sincero de que o homem se convertesse. E qual era a atitude daqueles todos que ouviam Jesus? A conversão do coração. Multidões o seguiam. Alguém pode questionar por que queriam milagres, porque ele saciava a fome das pessoas com pão e peixe multiplicados. Isso é um aspecto. Mas e o bem que o Senhor fez ao coração e à alma daqueles homens? Ele é incalculável. O bem e a transformação que Deus já fez na nossa vida, nós não podemos medi-los. Nós podemos testemunhá-los. O Senhor, Ele é o único e verdadeiro Deus, que sacia toda a fome, que provê todo o necessário para nós. O Senhor não nos deixa na necessidade, mas nós precisamos corresponder também ao chamado que o Senhor nos faz.
ao seu seguimento, à observância da sua palavra, à vivência da lei, mas não de um modo pesado, punitivo, mas de um modo fraterno, verdadeiro, um modo radical. E quando eu falo radical, eu falo de assimilação completa daquela proposta, dos 10 mandamentos, dos 10 conselhos amorosos de Deus, que à medida em que eu entendo como conselhos de um pai que me ama, eles se tornam para mim lei, mandamentos, força na minha vida. Então hoje eu quero te fazer esse convite, a olhar para os mandamentos, não como algo pesado, mas como um caminho que Deus lhe preparou para chegar ao céu. Mas antes de olhar para os mandamentos, você se pergunte na cabeça e no coração: eu quero chegar ao céu? Porque se eu quero, o caminho está aí. É só trilhar esse caminho, que tantos antes de nós trilharam. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.